Amém. Boa noite, irmãos. Nós atrasamos um pouquinho hoje porque estávamos com problemas na internet, então já estou avisando vocês para vocês estarem intercedendo junto conosco aqui. Hoje a pastora não está, ela está em Rio Grande, viajando, e Jesus quis que eu estivesse aqui. Então vamos orar. Amém? Aleluia, Senhor. Nessa noite, Pai, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Pedimos a Ti que nos perdoe cada pecado, Senhor, cada falha, cada ato, Senhor, relapso na Tua presença. Cada coisa, Senhor, que deixamos de fazer, cada coisa, Senhor, que o Senhor queria que fizéssemos diferente. Eu peço perdão a Ti, Jesus. Também pelos pecados que são ocultos, coisas que para nós, Senhor, achamos natural e que ofendem a Tua santidade. Eu peço perdão a Ti, Jesus, pelos pecados dos meus irmãos, pelos pecados, Senhor, da igreja, da Tua noiva. E nos colocamos diante de Ti, Senhor, em humildade, clamando a Ti, para que Tu fales através de mim, Senhor. Que não seja eu a compartilhar nada, mas seja Tu a falar. Porque quando o Senhor fala, a Tua palavra, ela é palavra de vida eterna. E quando o homem fala, só atrapalha, Senhor. E eu peço a Ti hoje, eu me humilho na Tua presença. E eu entrego a Ti, Senhor, a minha boca e a minha voz, o meu coração, a minha mente, para que nada do que é meu te atrapalhe, Senhor. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para operar, tanto nesse lugar, quanto na casa de cada pessoa que estiver assistindo, Senhor. Tanto agora ao vivo, quanto depois. Que essa noite, Senhor, seja uma noite que seja um marco na vida de cada um de nós. Não porque eu esteja ministrando, mas porque Tu está aqui e está nas casas de quem vai assistir, Senhor. Eu creio naquilo que Tu ministraste ao meu coração hoje à tarde. E por mais incrível que pareça, eu sei que se o Senhor falou, é isso que vai acontecer. Em nome de Jesus eu oro. Já apresento a Ti todos os pedidos de oração. Aqueles que sequer foram feitos, mas que estão no coração do Teu povo, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos. E eu oro para que o Senhor traga entendimento dos propósitos de cada luta que cada irmão tem. Mas que também cure, liberte, restaure, abra a porta de empregos, dê filhos. Tudo aquilo, Senhor, que o Teu povo precisa seja alcançado, inclusive a paz na família e a conversão dos familiares, Senhor. Em nome de Jesus. Eu já Te agradeço pela fé, porque eu sei que basta uma palavra Tua para que toda a realidade seja transformada. E é isso que Te pedimos hoje, Senhor. Uma palavra Tua, Pai, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém. Sabe que a outra vez que quando a gente teve ceia, a pastora pediu para eu compartilhar uma palavra. Naquele dia, Deus já tinha ministrado ao meu coração uma palavra. E eu sabia que a próxima vez que a pastora pedisse que eu pregasse, eu sabia que era essa palavra. E é uma palavra enorme. É enorme. Mas assim, Deus ministrou tão profundamente que hoje à tarde, quando eu relia, e eu reli na Bíblia do vovô, as duas Bíblias dele, na última que ele usava, inclusive, reli na minha versão, na versão que eu leio no meu celular, e reli nessa que eu vou compartilhar a palavra. E eu reli aos prantos. Eu reli porque, e agora mesmo eu sinto a presença de Deus de uma forma impactante. E eu creio, irmãos, que Deus, o que Ele vai fazer aqui, Ele vai fazer aí, na tua casa. Porque o que Deus me mostrou é real e é dele,
Hoje é um dia, é um marco nas nossas vidas. Amém? E a gente vai ler muita Bíblia hoje. Muita mesmo. E eu quero pedir que vocês abram em 2 Crônicas 5. Eu sempre faço um monte de anotações. Sempre pego explicações dos versículos, das coisas. E hoje eu só anotei aqui as coisas que Deus me ministra. Eu não pesquisei nada mais, eu não estudei nada mais, porque eu sempre gosto de saber a etimologia das palavras em hebraico, em grego, em aramaico. Eu gosto de ir atrás. E hoje eu simplesmente deixei para o Senhor para que Ele fale. Vamos ler? 2 Crônicas 5. Finalmente, a obra do templo do Senhor foi terminada. Então Salomão trouxe as ofertas que seu pai, Davi, havia dedicado ao Senhor. Elas foram guardadas em salas do tesouro do templo de Deus, ou seja, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para a cerimônia da mudança da Arca da Aliança do Senhor, que estava na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o seu novo lugar no templo. Essa cerimônia se realizou com a presença de todos os homens de Israel no 7º mês, na festa anual dos tabernáculos. Diante das autoridades de Israel, os levitas levantaram a arca e a levaram com o tabernáculo, além de todos os utensílios sagrados do tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que estavam ali reunida ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois diante da arca. Era tão grande o número de animais que nem se podia contar. Os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança do Senhor para a sala interior do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. As asas dos querubins se estendiam sobre a arca e cobriam a arca e as varas de madeira que serviam para carregá-la. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas eram vistas do santuário interno, mas não do lado de fora do templo. Estas varas ainda se achavam lá na ocasião em que essas palavras foram escritas. Não havia nada dentro da arca além das 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali quando esteve no Monte Horebe, onde o Senhor havia feito uma aliança com o povo de Israel na ocasião em que o povo saiu do Egito. Então os sacerdotes saíram do santuário. Todos eles haviam realizado o ato de purificação, sem levar em conta as obrigações pessoais de cada um. E todos os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e todos os filhos e irmãos deles, vestidos com roupas de linho da melhor qualidade, estavam em pé ao lado leste do altar. Havia 120 sacerdotes que tocavam trombetas, enquanto os outros tocavam símbolos, liras e harpas. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fossem um só, para louvar e dar graças ao Senhor. Ao som de trombetas, de símbolos e de outros instrumentos de música, todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graças ao Senhor. A letra do hino era a seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento, desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E Salomão exclamou: O Senhor disse que moraria numa nuvem escura. Na verdade, eu fiz um templo magnífico para o Senhor, um lugar que será a sua morada para sempre. Então, Salomão se virou para a congregação dos israelitas que estavam ali em pé, a fim de abençoá-los, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que falou pessoalmente a meu pai Davi e que agora cumpriu a promessa feita a ele. Pois ele disse: Nunca antes, desde que tirei meu povo da terra do Egito,
escolhi uma cidade das tribos de Israel como local para construir um templo, onde meu nome seja glorificado. E nunca antes escolhi um líder para meu povo Israel. Mas agora escolhi Jerusalém como minha cidade, e Davi como rei de Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse a ele: foi bom você ter esse desejo no coração de construir um templo ao meu nome. Porém, não será você que irá construir o templo, seu filho foi escolhido para essa tarefa. E agora o Senhor fez o que havia prometido, pois eu me tornei rei de Israel no lugar de meu pai, como o Senhor havia prometido. Construí o templo em honra ao nome do Senhor, Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita entre o Senhor e o seu povo. Enquanto falava, Salomão estava em pé diante da congregação do povo, diante do altar do Senhor, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer um palco de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura, e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo. Ele colocou-se em pé sobre o palco, e enquanto o povo olhava, ele se ajoelhou, levantou os braços para o céu e fez esta oração: o Senhor, Deus de Israel, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor nos céus e na terra. O Senhor é Deus que guarda a sua aliança de amor com todos os que lhe obedecem de todo o coração e fazem a sua vontade. O Senhor cumpriu a promessa feita ao seu servo Davi, meu pai. Com a sua boca o Senhor a fez e com a sua mão a cumpriu, como hoje se pode ver. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa feita ao seu servo Davi, meu pai, quando disse: seus filhos sempre reinarão sobre Israel, se eles obedecerem às minhas leis, como você tem obedecido. Sim, ó Senhor, Deus de Israel, por favor, cumpra também essa promessa feita ao seu servo Davi. Mas é possível Deus morar na terra com os homens? Pois se mesmo os céus e o céu dos céus são pequenos demais para conter o Senhor, quanto menos esta casa que construí. Como desejo que o Senhor atenda a oração do seu servo, ó Senhor meu Deus. Escute o clamor e a oração que faço neste momento na sua presença. Que os seus olhos estejam voltados dia e noite para este lugar, no qual o Senhor diz que colocaria o seu nome, para que escute e responda às orações que o seu servo fizer, voltando o meu rosto para este lugar. Ouça as orações do seu povo, as orações de Israel, o seu povo, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouça-nos do céu, lugar da sua habitação, e quando nos ouvir, conceda-nos o seu perdão. Sempre que alguém pecar contra o próximo, e tiver de jurar sua inocência diante do altar deste templo, então ouça dos céus e haja. Julgue o seu servo, e se ele for culpado, que recaia sobre ele o resultado da sua culpa, e declare sem culpa o inocente, tratando segundo a sua justiça. Se o seu povo Israel for derrotado diante dos seus inimigos, por haver pecado contra o Senhor, e se ele se voltar para o Senhor, e invocar o seu nome, e orar e suplicar ao Senhor neste tempo, então ouça-o dos céus, e perdoe o pecado de Israel, e traga-o de volta a esta terra que o Senhor deu aos seus descendentes. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa dos pecados do seu povo, e o seu povo invocar o seu nome, voltado para este templo, e arrepender-se do seu pecado, porque o Senhor os castigou, então ouça dos céus e perdoe os pecados de Israel, os seus servos, ensinando a este povo o caminho certo. Envie chuva sobre essa terra que o Senhor deu como propriedade para o seu povo. Se houver fome no país,
ou peste, ou ferrugem e mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos, peregrinos e lagartos, ou se os inimigos do seu povo estiverem na terra, cercando nossas cidades, em meio a qualquer praga ou enfermidade, ouça a oração ou súplica de cada israelita por misericórdia, ou de todo o seu povo Israel, quando se tratar de suas próprias tristezas, estendendo as suas mãos na direção deste tempo. Ouça dos céus o lugar da sua moradia e perdoe, dando a cada um aquilo que merece, pois o Senhor conhece o coração de todos. Então eles vão temer o Senhor para sempre e andarão nos seus caminhos todos os dias em que viverem na terra que o Senhor deu aos nossos antepassados. E quando os estrangeiros, que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu poder e vierem de terras distantes para adorar por causa do seu grande nome, da sua poderosa mão e do seu braço forte, e orarem voltados para este templo, ouça-os dos céus, lugar da sua moradia, e atenda ao pedido que eles fizerem, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome e respeitem o Senhor, do mesmo modo que faz o seu povo Israel. E eles também saibam que este templo que eu construí é chamado pelo seu nome. Quando o seu povo sair por sua ordem para combater os inimigos e orar voltado para essa cidade de Jerusalém, que o Senhor escolheu para este templo que construí em honra ao seu nome, então ouça dos céus a oração do seu povo e faça que eles tenham sucesso. Se eles pecarem contra o Senhor, pois não há homem que não peque, e o Senhor ficar irado com ele, deixar que os seus inimigos o derrotem e os levem embora como prisioneiros para alguma nação estrangeira, perto ou longe, e se nessa terra estranha eles se voltarem outra vez para o Senhor e se arrependerem e de lá orarem, pecamos, procedemos mal e fomos rebeldes, e de lá se voltarem para o Senhor com todo o coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que o Senhor deu aos seus antepassados, para a cidade e o seu templo que construí em honra ao seu nome. Então, ouça dos céus o lugar da sua morada, e ajude e perdoe o seu povo que pecou contra o Senhor. Sim, ó meu Deus, que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que forem feitas ao Senhor neste lugar. E agora, ó Senhor Deus, entre neste seu lugar de descanso, onde foi colocada a arca do seu poder. Que os seus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e que os seus santos se alegrem com os seus atos de bondade. Ó Senhor Deus, não rejeite o seu ungido. Lembre-se do seu amor prometido ao seu servo Davi. Quando Salomão terminou a oração, desceu o fogo do céu e queimou os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Quando todo o povo viu o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, todos se curvaram com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios queimados ao Senhor. A contribuição que o rei Salomão fez para esta cerimônia foi de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Dessa forma, o rei e todo o povo dedicaram o templo ao Senhor. Os sacerdotes estavam em pé nos seus lugares de serviço, e os levitas, com seus instrumentos musicais, tocavam hinos de ações de graças e cantavam: O seu amor dura para sempre. Eles usavam os instrumentos musicais que o próprio rei Davi havia feito e usado para louvar o Senhor. Então, os sacerdotes tocaram as trombetas de frente para os levitas, e o povo estava em pé. Salomão consagrou o pátio central da área do templo, que ficava na frente do templo do Senhor,
para usar naquele dia como lugar para oferecer sacrifícios queimados e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído era muito pequeno para todos os sacrifícios queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura dos sacrifícios de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram a festa. Era uma grande multidão que vinha de todas as partes de Israel. Chegavam de lugares tão distantes como Lebo-Hamate, que ficava num extremo do país, até o rio do Egito, que ficava no outro extremo. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Eles tinham levado 7 dias para a dedicação do altar e começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, que também durou 7 dias. Então, no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo de volta para suas casas, e todos foram alegres e felizes, porque o Senhor havia sido tão bom para Davi e Salomão e para Israel, o seu povo. Assim, Salomão completou a construção do templo do Senhor e também o seu próprio palácio. Ele completou tudo o que havia planejado fazer. E uma noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus, de modo que não caia chuva, ou se eu der ordens aos gafanhotos para que acabem com todas as suas colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas neste lugar. Pois escolhi este templo e fiz deste lugar um lugar santo, a fim de ser minha casa para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre aqui. Quanto a você, se me seguir conforme a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo às minhas leis e às minhas ordens, então cuidarei para que entre seus descendentes sempre haja rei em Israel, conforme a aliança que fiz com seu pai Davi. Mas, se vocês não me seguirem, se afastarem de mim e se recusarem a obedecer às minhas leis e aos meus mandamentos que lhes dei, e adorarem e servirem outros deuses, então arrancarei Israel da minha terra, que dei a eles, e este templo será destruído, muito embora eu o tenha tornado um lugar santo para mim. Farei com que todos os povos desprezem e zombem do templo. Em vez de ser um lugar famoso, todos os que passarem por este templo, agora glorioso, não vão acreditar no que estarão vendo e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa tão terrível a esta terra e a este templo? E a resposta será esta: porque o seu povo abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus que os tirou da terra do Egito, e em vez de adorarem a Deus, seguiram outros deuses, e os adoraram e serviram. Foi por isso que ele trouxe toda essa desgraça sobre eles. Amém. Eu quero orar de novo. Senhor, eu peço a Ti que nesse momento e nos próximos momentos que esse vídeo for assistido, que a pessoa que estiver assistindo ele, Senhor, tenha o seu coração como um solo fértil para receber essa palavra e para estar aberto para Ti, Senhor. Que esse coração, que essa pessoa entenda que esse coração é o templo escolhido pelo Senhor para habitar nos dias de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a mensagem que Tu queres falar conosco e trabalhe no nosso coração daquela forma impressionante que somente o Teu Espírito Santo e o Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré podem operar. Faz em nós nessa noite maravilhas. Faz em nós, Senhor, o Teu querer para essa noite.
eu me sujeito completamente a Ti, mais uma vez, e oro para que o Senhor seja honrado com cada palavra, e nenhuma que eu fale venha do meu coração, mas venha de Ti, porque vindo de Ti é limpa, é sã, cura, liberta, restaura, transforma e traz vida a todo lugar de morte. É essa palavra que nós clamamos a Ti hoje, Senhor, que flua neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que forte essa palavra, né? Eu li sendo cheia de temor do Senhor. Eu li e leio essa palavra e eu olho para os céus, levo os meus olhos aos montes e a palavra continua impactando o meu coração com a mensagem que Deus quer falar conosco hoje. Irmãos, eu sei que Deus vai visitar a tua casa, que Ele está aí do teu lado já. Os anjos do Senhor já entraram na tua casa. E eu quero pedir a Ti que compartilhe os testemunhos daquilo que Deus vai fazer contigo, daquilo que Ele já começou a fazer na tua casa. Alguns já estão quebrantados. Vai compartilhando, irmãos. Compartilha, porque isso vai edificar o corpo. Amém? Irmãos, eu vou retomar alguns versículos aqui e quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração. E a gente sabe que o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam. Enquanto eu lia isso aqui hoje, eu só conseguia enxergar Jesus. Eu só enxergava Jesus e a obra da cruz. E eu olhava e dizia, meu Deus, que poderosa essa palavra, que lá, não sei nem quantos anos antes, Jesus estava na palavra. Jesus estava na promessa. E isso aqui tudo era sombra da vinda de Jesus. Eu quero ressaltar algumas coisas. No capítulo 5 ainda, no primeiro versículo. Então Salomão trouxe as ofertas que seu pai Davi havia dedicado ao Senhor. Ele reuniu em Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e dos grupos de famílias para a cerimônia da mudança da Arca da Aliança ao Senhor. E eu lembrava disso aqui, as passagens em que Davi trouxe a arca. Quando ele trouxe a arca de volta, porque a arca tinha ficado com os filisteus e depois ficou na casa de Obed-edom. E quando ele trouxe da primeira vez, a forma como ele fez errada, porque ele não consultou os sacerdotes, não consultou ninguém, simplesmente a motivação do coração dele moveu, ele sentiu e aquilo era de Deus, mas ele vai e faz do jeito dele. E Salomão, que já era o homem mais sábio da terra, o rei mais sábio, ele não fez assim. Ele fez o certo. Ele reuniu toda a congregação, chamou os sacerdotes, chamou os levitas. E no versículo 4 diz, e levantaram a arca e a levaram como o tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo. Ou seja, eu falo muito isso na escola com as crianças, que aprender com os erros, nós desenvolvemos inteligência. E aprender com os erros e acertos dos outros, nós desenvolvemos sabedoria. Então aqui nós vemos uma das demonstrações da sabedoria de Salomão, que ele simplesmente não fez como o pai dele. Ele fez o certo. E era tão grande o número de animais que nem se podia contar, no versículo 6. E aí, enquanto eu li isso aqui, me veio uma pergunta. O que nós temos de mais precioso para ofertar ao Senhor? Porque para Ele não interessa sacrifícios hoje em dia. Os sacrifícios que agradam ao Senhor são um coração quebrantado e contrito.
Mas o que nós temos, o que podemos ofertar de mais precioso ao Senhor? Eu fico pensando que hoje em dia talvez o que nós temos de mais precioso é tempo. Claro que todo mundo fala do coração. Ah, o meu coração é o mais precioso. Eu mesma já falei isso quantas vezes. Mas hoje o que mais nos arrasta para longe da presença de Deus é a falta de tempo. São as muitas atividades do dia. E talvez lutar contra isso, lutar contra o cansaço, lutar contra a fadiga, lutar contra o sono, e mesmo se arrastando, ir ao encontro do Senhor, talvez seja a nossa melhor oferta. Porque essa oferta, sabe, e esses dias eu estava assistindo, eu gosto muito do Luciano Subirá, e eu estava assistindo uma pregação dele, e ele contou que teve uma época que estava muito difícil para ele, eu não faço ideia do nome da pregação. Estava muito difícil, ele estava conseguindo orar pouco. E ele veio alguém, que eu não lembro direito quem era, entregou uma palavra profética para ele, assim, de lascar. Sabe aquelas que causam terremoto na vida da gente? Aquele terremoto bom. E aí, ele pensou assim, mas Senhor, eu não estou orando quanto eu orava antes, eu não estou me dedicando quanto eu me dedicava antes, eu não estou meditando na palavra como eu fazia antes. E o Senhor disse para ele que o Senhor sabia disso, mas que o Senhor estava vendo o ardor que havia no coração dele pela presença de Deus. Que independente de ele estar ou não conseguindo, a alma dele clamava, tinha saudade de Deus. E isso, com certeza, é precioso para o Senhor. E eu creio que aqui o Senhor vê que mesmo quando nós estamos nos arrastando na presença dele, dizendo, Senhor, eu mal consegui chegar aqui. Olha o estado que eu estou. Eu creio que a resposta dele a nosso clamor, a essa súplica, é impressionante. Porque Deus não sabe fazer nada que não seja impressionante. Amém? Ai, meu Deus, não estou conseguindo ler. Bah, irmão, vocês vão me perdoar, não estou conseguindo ler, mas vamos lá. Olha comigo lá, o versículo 10. Não havia nada dentro da arca, além das 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali quando esteve no Monte Horebe, onde o Senhor havia feito uma aliança com o povo de Israel, na ocasião em que o povo saiu do Egito. Quando eu vi isso, eu me dei conta, assim, da grandeza de Deus. E isso aqui já começou a falar de Jesus para mim. Porque a Arca da Aliança, ela fala diretamente da presença de Deus. E mais, a Arca da Aliança é um tipo de Jesus. Ela tipifica Jesus, porque ela é feita de madeira de acácia, a única madeira incorruptível, e revestida de ouro por dentro e por fora. E a madeira fala de homem e o ouro fala de divindade. A única pessoa na terra que foi homem e Deus ao mesmo tempo foi Jesus. E sobre a arca estava um propiciatório. E no meio das asas dos querubins, a glória de Deus se manifestava através de uma chama azul. Então Jesus era a voz de Deus nas nossas vidas. E as palavras de Jesus são a voz de Deus na nossa vida ainda hoje. Sejam as palavras escritas aqui, que estão lá no Novo Testamento, ou seja, as palavras que o Senhor fala ao nosso coração, ou que Ele usa alguém realmente dele para falar conosco. Essas palavras, elas são a chama azul do Senhor, a chama azul de Deus, queimando na nossa vida e queimando no nosso coração. Amém? Amém. Versículo 13. Aliás, tinha uma coisa que eu tinha notado aqui. 11. Todos os sacerdotes saíram do santuário. Todos eles haviam realizado o ato de purificação,
sem levar em conta as obrigações pessoais de cada um. Bah! Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, eles se purificaram, eles tinham turnos para fazer o trabalho no templo. Eles eram turnados por épocas. E esse não era o turno deles. Mas olha a fome que eles tinham por estar na presença de Deus. Todos se santificaram. Ou seja, Deus foi a prioridade. Sem importar, sem levar em conta as obrigações pessoais de cada um. Então, quantos de nós estamos conseguindo colocar Jesus como prioridade nas nossas vidas? Isso é algo para nós refletirmos, irmãos. E para nós mudarmos se nós não estamos colocando. E eu falo por mim, essa palavra, a primeira pessoa a ser ministrada por ela sou eu. E às vezes os irmãos estão aí do outro lado e acham, nossa, e muitos comentam, como eu queria estar aí com vocês. Meu Deus, tem vários que comentam isso, mandam e-mail, mandam mensagem. Como eu gostaria, irmãos, nós não somos nada. Mas é nada de nada. E não tem nada em nós bom. Nada. E o que eu quero te dizer com isso é que na tua casa, se tu transformar a tua casa nesse santuário para Deus, tu vai ver quanta coisa vai mudar na tua vida. Adiante. Versículo 13. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fossem uma só voz, para louvar e dar graças ao Senhor. Se uniram em uma só voz. Aqui, irmãos, tem tantas chaves para a nossa vida nesses textos. Tantas chaves. Se uniram em uma só voz. E isso fala de unidade. E o que nós vemos hoje? Cadê a unidade? Nas congregações não tem unidade. Falando dentro de congregações. Tem as panelas do fulano, a panela do Beltrano, a panela da Cicrana. Que corpo é esse? Que está desconjuntado. Que o pé acha que é autossuficiente, que a mão acha que pode se virar sozinho. Irmãos, nós estamos fazendo tudo errado. Tudo mesmo. Mas se no nosso coração tiver esse anseio por acertar, hoje o Senhor vai marcar a nossa vida. Amém. Olha o que eles cantavam. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A gente não pode dizer isso de qualquer um. A gente até pode dizer, nossa, o fulano é uma bênção, uma pessoa boa. Mas não é. Porque a Bíblia diz que não existe uma só pessoa boa na face da terra. Então ninguém é bom. Mas Deus é. E aqui, como que eles chegaram a essa conclusão? Que o seu amor dura para sempre. Como é que eles têm essa certeza de que o amor de Deus dura para sempre? Porque havia uma aliança. E porque essa arca, com a palavra de Deus, com o fruto da primeira aliança, estava junto deles. Porque a presença de Deus estava junto deles. Eles podiam ter comunhão com a presença de Deus. E quando tu tem comunhão, tu conhece a pessoa com quem tu tem comunhão. E além de conhecer essa pessoa, tu sabe o caráter dela. E o caráter de Deus é ser bom. E o talento de Deus é ter um amor que dura para sempre. Um dos talentos de Deus. Um dos atributos de Deus é ser um Deus de amor. E na sequência, nem sei que versículo é esse. Acho que é o 13 ainda. Naquele momento, desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor. De modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho. Uma versão diz que eles não conseguiram ficar em pé. Pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, hoje a glória de Deus vai encher a tua casa. Amém. E eu tenho certeza disso.
que se tu abrir o teu coração ao Senhor, e se tu te colocar na presença do Senhor, hoje tu vai ter uma experiência aí na tua casa. E aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, serão? Depende do teu coração, de mais nada. Porque o Senhor, hoje, está interessado na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas. Então te prepara. Já prepara o teu coração para que isso aconteça. Hoje de tarde eu vi as casas com a nuvem e agora eu vi de novo. Com a nuvem. Uma nuvem que tenta diz: nossa, não dá para enxergar muita coisa aqui, o que é isso? É assim que tem que ser nas nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, não dá mais para enxergar a Michele. Ela morreu. Agora eu só enxergo Jesus nela. Nossa, só enxergo Jesus na vida da Paty, Jesus na vida da Ju, Jesus na vida do Ayrton. Eles não existem mais. O que aconteceu? Sabe, eu quero isso. Eu quero muito. E eu oro a Deus para que seja o desejo mais ardente do teu coração nessa noite. Capítulo 6. E Salomão exclamou. Quando aconteceu isso, quando a glória entrou, quando a glória encheu a casa de Deus, Salomão exclamou. Ou seja, ele interagiu com a glória de Deus. Sabe o que é interagir com a glória de Deus? É uma realidade que a gente desconhece. A nuvem tomou lugar. A glória de Deus tomou lugar. Os sacerdotes não conseguiram ficar em pé. E Salomão conseguiu interagir com a glória. Meu Deus, que tremendo. Versículo 3. Então Salomão se virou para a congregação dos israelitas, com a intenção de abençoá-los. E ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que falou pessoalmente a meu pai Davi, e que agora cumpriu a promessa feita a ele. Sabe que o que me chamou a atenção é que Salomão, o mais sábio entre os reis e os homens, está nos orientando a partir de agora. Como viver, como agir, o que fazer, inclusive nos dando direção de como orar e de como viver. E ali, mais adiante, no versículo 5, diz assim: escolhi uma cidade nunca antes, desde que tirei meu povo da terra do Egito, escolhi uma cidade das tribos de Israel como local para construir um templo, onde o meu nome seja glorificado. E nunca antes escolhi um líder para o meu povo Israel. E o Senhor está dizendo isso para cada um de nós, irmãos. Ele está nos escolhendo para ser um templo especial para Ele. Um templo onde Ele tem a liberdade de agir. Versículo 10. E o Senhor fez o que havia prometido. Olha que tremendo. Deus é fiel e cumpre a sua parte sempre. Foi uma coisa que Deus ministrou. O Senhor fez o que havia prometido. Porque Ele faz o falar e Ele faz o agir também. E se Ele prometeu, quem de nós temos promessas que não foram cumpridas ainda? Por que não foram cumpridas? Será que Deus se enganou? Será que Ele errou? Irmão, se não foi cumprida é porque nós falhamos. É porque nós estamos agindo errado, orando errado, vivendo errado, adorando errado, louvando errado. Somos nós os únicos responsáveis disso. Tem coisas que atrasam na nossa vida, não é pela falta de misericórdia de Deus, porque a gente clama: ai, Senhor, misericórdia, ai, Senhor, misericórdia. A situação não muda, mas nós precisamos mudar para que a situação mude. Se nós não mudarmos, se nós não fizermos algo diferente, nada vai mudar, irmãos. É regra. Enquanto falava, versículo 12,
Salomão estava em pé e levantou as mãos para orar. E aqui Deus ministrava meu coração sobre o ser exemplo, o ser modelo. Porque Davi, Salomão depois, ele fala que ele construiu aquele tablado de bronze. E o que ele fez em cima do tablado? Se ajoelhou, ergueu as mãos e orou. E por que ele precisava fazer isso na altura? Ele construiu um monte particular para ele? Não. Para dar o exemplo. Para mostrar como se faz, irmãos. E nós tivemos muito exemplo de como se faz através da vida do pastor João Carlos Marques, que está lá no céu. E que de repente Deus permite que ele dê uma espiadinha de vez em quando para cá. Já pensou? Seria interessante, né? E olha, eu quero voltar um pouquinho. Ainda no versículo 11. No 10 diz: construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita entre o povo, o Senhor e o seu povo. O Senhor fez o que havia prometido, cumpriu a sua parte, e Salomão cumpriu a dele. Ele priorizou a presença de Deus, priorizou a arca, seguiu o exemplo do próprio pai. Então ele tinha um exemplo a seguir, e ele se tornou um exemplo a ser seguido. Assim como nós, e aí eu me lembro de novo daquela caixinha das preciosas promessas do vovô, de quando ele era criança. E que nós estávamos aqui no domingo, a Pátia, a pastora mãe e eu, orando, e daquilo começou a emanar luz, lembra? E aquela luz vinha para nós. E aquela luz ali, o Senhor falou comigo claramente sobre a continuidade do ministério do vovô, através das nossas vidas, que é o nosso chamado. Então, Davi foi o exemplo de Salomão, Salomão foi o exemplo de todo o povo, e nós tivemos o João Carlos Marques, que foi exemplo para nós, assim como nós devemos dar continuidade a esse ministério, sendo exemplo para os outros. Mas lembrando, nós não somos nada, nem ninguém, e não temos valor algum. A única coisa que vale em nossas vidas é o Espírito Santo habitando em nós, e a obra que Ele opera nas nossas vidas. É a única coisa que tem valor em nós. Amém? No versículo 45. No centro do pátio externo, ele colocou-se em pé sobre o palco, enquanto o povo olhava. Ele se ajoelhou, levantou os braços para o céu e fez esta oração. Ele disse: o Senhor é Deus que guarda a sua aliança de amor. O Senhor cumpriu a promessa feita ao seu servo Davi, e com a sua boca o Senhor fez, e com a sua mão a cumpriu, como hoje se pode ver. O agir de Deus, irmãos, é visível a todos. Só não vê quem não se entregou realmente ao Senhor, ou quem vive uma vida religiosa, ou quem se afasta do Senhor. Mas quem se converte de verdade, a obra de Deus é visível a todos em nossas vidas. Adiante, no versículo 19. Como desejo que o Senhor atenda a oração do seu servo. Ó Senhor, meu Deus, escute o clamor e a oração que faço neste momento na sua presença. E eu anotei algo aqui. Entrar na presença de Deus para interceder, para orar. Como desejo. Então, a atitude que ele fez de se ajoelhar, de levantar as mãos, ele estava se rendendo. Porque rei nenhum se ajoelha diante de alguém. São as pessoas que se ajoelham, e ainda mais nessa época, que se ajoelhavam diante dos reis. Porque eles eram a autoridade máxima. Mas o rei, a autoridade máxima, se ajoelha diante de Deus para interagir, para orar com o Senhor. Ele entra na presença. E às vezes, irmãos, nós queremos resposta de Deus para as nossas orações, para as nossas situações, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. E como é que nós agimos? Chegamos lá, nos ajoelhamos, se é que ajoelhamos, e metralhamos Deus. Blá, 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 Senhor, esse é meu problema, aquele é outro, aquele outro, aquele outro. E blá, 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 blá. Amém. Levanta e vira as costas. Isso não é interagir com Deus.
Irmãos, eu mesmo preciso fazer a minha culpa. Porque nós fazemos isso sempre. Sempre. Não tem um dia que a gente não faça isso em algum momento do dia. De metralhar Deus com os nossos pedidos. E quando não acontece, nós achamos ruim. Como se Deus vivesse a nosso favor. E está errado. Meu Deus não vive para nós. Nós vivemos para Deus. É o contrário. Mas esse mundo humanista ensina o contrário. Coloca o homem no centro do universo. Esse universo em que o homem é o centro é o universo do diabo, irmãos. É a realidade desse século, deste mundo que jaz no maligno. Mas o universo de Deus, ele é o centro. E inclusive o vovô sempre nos ensinou que o trono de Deus está no centro do universo. Versículo 21. Ouça as orações do seu servo, as orações de Israel, o seu povo, quando orarem, voltados para este lugar. Sim, ouça-nos do céu, lugar da sua habitação, e quando nos ouvir, conceda-nos o seu perdão. E agora eu comecei a analisar. Na verdade, irmãos, eu não analisei nada. Eu estava lendo, estava sendo tocado, e Deus estava. Ele que estava analisando. Ele que estava me ensinando a palavra. E lendo aqui, o Senhor me mostrou que todas as áreas da nossa vida, Ele nos ensinou aqui. Nessa oração dele estão cobertas todas as áreas da nossa vida. Olha o versículo 22. Sempre que alguém pecar contra o seu próximo. Gente, qual é dos mandamentos mais importantes? Amará o Senhor como a ti mesmo. E amará o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo, com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. Então, são os dois principais mandamentos que Jesus nos ensinou. E aqui ele está dizendo, sempre que alguém pecar contra o seu próximo. Olha o versículo 24. Se o povo de Israel for derrotado diante dos seus inimigos por haver pecado. Então, ó, situações que Salomão está colocando aqui. Problemas de relacionamento com irmãos, com o próximo. Segundo, guerra espiritual por desvio, por pecado, por falha. Porque não adianta, irmãos, a gente dá a brecha, o diabo não é pai, ele vem com tudo contra nós. Versículo 26. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa dos pecados do seu povo. Então está falando de batalhas do dia a dia, batalhas espirituais, e agora está falando de batalhas naturais. O céu fechado. A falta de colheita das nossas ações. A falta de prosperidade nas áreas da nossa vida. Versículo 28. Se houver fome no país, ou peste, ou ferrugem e mofo, se a colheita se perder por causa dos gafanhotos, peregrinos e lagartas, se os inimigos do seu povo estiverem na terra, em meio a qualquer praga ou enfermidade. Pragas e enfermidades. São lutas também naturais. São batalhas naturais. Versículo 30. Ouça dos céus o lugar da sua moradia e perdoe, dando a cada um aquilo que merece. Pois o Senhor conhece o coração de todos. E então eles vão temer o Senhor para sempre e andarão nos seus caminhos todos os dias em que viverem na terra que o Senhor deu. Olha que tremendo isso. No versículo 32, gente, o versículo 32 é Jesus puro, porque a gente sabe que o povo de Israel tinha verdadeira ojeriza dos estrangeiros. E quando se aliava com os estrangeiros, era pecado na certa, tanto que o Senhor disse para não fazer isso, para não fazer aliança com os estrangeiros. Mas olha a oração aqui, do 32. E quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, seu povo, ouvirem falar do seu poder e vierem de terras distantes para adorar por causa do seu grande nome, da sua mão poderosa e do seu braço forte, ouve a oração deles. E ele conclui, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome e respeitem o Senhor. Olha que coisa mais gloriosa isso. A única
pessoa que conseguiu fazer com que isso acontecesse foi Jesus. Através das suas palavras transmitidas pelos apóstolos, pelos discípulos, pela noiva. Isso aqui foi mais uma antecipação de Jesus do que da obra da cruz. Versículo 34. Quando seu povo sair por sua ordem para combater os inimigos. E aqui são outros tipos de batalha espiritual. São aquelas batalhas espirituais que o Senhor nos manda fazer. Porque, irmãos, logo que eu me converti, eu não podia ver um feitiço, um batuque, uma coisa, que eu saía repreendendo. Tive um monte de retaliação. Até aprender que eu só devia fazer isso quando o Senhor mandasse. Porque quando Ele manda, há uma proteção. Quando Ele não manda, nós mexemos no vespeiro porque quisemos. E quem mexe com o vespeiro é pecado. Tem as consequências. Mas se nós fazemos aquilo que o Senhor manda, pode ser vespeiro, pode ser demônio, pode ser principado, potestade, o próprio diabo em pessoa. Que o Senhor não permite que eles nos toquem, que toquem nossa vida, que toquem nossa família, que toquem nosso trabalho, que toquem nas coisas que nos diz respeito. E é o que está escrito aqui. Começa antes aqui. Quando eles orarem voltados para a cidade de Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu para este templo que construiu em honra a seu nome, então ouça dos céus a oração do seu povo e façam que eles tenham sucesso. Faça com que eles tenham sucesso. Batalha guiada pelo Senhor tem sucesso. A vitória é do Senhor. Porque Ele, irmãos, é o Senhor dos exércitos. Nada menos do que isso. Então a batalha é do Senhor. E exatamente isso está escrito na palavra. 36. Se eles pecarem contra o Senhor. Então mais uma situação. Antes era pecarem contra o próximo. Agora pecarem contra o Senhor. Se reconhecer. E olha a oração. Pecamos. Versículo 49. Aliás, desculpa. Versículo 37, finalzinho. Pecamos, procedemos mal e fomos rebeldes. E se de lá se voltarem para o Senhor de todo o coração, irmãos, e de toda a alma. Olha aqui de novo o maior dos mandamentos que foi dito por Jesus. Na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que o Senhor deu aos seus antepassados, para a cidade do seu templo. Sabe o que Deus está falando aqui? Se nós nos arrependermos e orarmos voltados para Jesus, porque terra também é representação de humanidade. Terra escolhida, a terra que o Senhor deu aos antepassados. Que terra que o Senhor deu? Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo. Se nós orarmos voltados para Ele, porque Ele é o templo, foi o templo de Deus aqui na terra, além disso, então o Senhor vai nos responder. Vai ter misericórdia de nós. E o versículo 40. Sim, ó meu Deus, que os seus olhos estejam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que forem feitas ao Senhor neste lugar. Entra e aí ele convida o Senhor. Depois de ele orar tudo isso, ele convida o Senhor. Entre no seu lugar de descanso. Hoje, irmãos, Deus quer fazer do teu coração e do meu o seu lugar de descanso. Ele quer se alegrar com a nossa vida, não do lado de fora, do lado de dentro, sendo a razão, sendo a alegria da nossa alegria. Prepara-se, irmão, porque o Senhor, eu creio que já está falando contigo, mas mais do que falar contigo, Ele vai tocar na tua vida nessa noite. Mais uma vez eu digo, não é porque eu estou falando, é porque aprove ao Senhor fazer isso nessa noite. E é porque Ele está falando. Então fica atento, fica sensível. Já vai orando em línguas, irmãos. Já vai te quebrantando, já vai te colocando na presença do Senhor. Já te prepara. Prepara o teu templo. Assim como Salomão construiu o templo, vai construindo o teu agora. Em nome de Jesus.
no 41 ainda, depois que ele convida o Senhor a entrar no lugar de descanso, ele diz que os seus sacerdotes, ó Deus, estejam vestidos de salvação. Só tem uma forma de nós nos vestirmos com salvação, irmãos. E é através de Jesus. É através dele ser a prioridade na nossa vida. Se um dia tu invocou o nome do Senhor, mas fez tudo errado, vacilou na caminhada, escorregou, pisou na jaca, usa a expressão que tu quiser, te desviou, te afastou, volta hoje. Volta para a essência. Encontra aquele lugar onde tu caiu e te arrepende, irmãos. Porque hoje é isso que nós vamos fazer. Que os seus santos se alegrem com os seus atos de bondade. No 42 ele diz, não rejeite seu ungido. Quando nós, eu vou ler assim agora, capítulo 7. Quando nós terminarmos a oração, descerá fogo do céu e queimará os sacrifícios. E a glória do Senhor encherá o templo, de maneira que nós, povo adquirido, sacerdócio santo do Senhor, não poderemos permanecer em pé quando todos nós virmos o fogo descendo e a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Nos curvaremos com o rosto em terra e adoraremos e daremos graças ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. É isso que nós vamos fazer. Mais adiante fala que o altar de bronze que Salomão tinha construído era pequeno demais para a quantidade de ofertas. Quando? Em que momento nós demos uma oferta assim? Davi disse certa vez, de maneira alguma oferecerei ao Senhor uma oferta que não me cause investimento. E essa palavra eu estou fazendo de propósito aqui. Que não me custe nada. Hoje o Senhor está pedindo para nós uma oferta de valor. Uma oferta que custe. Uma oferta preciosa. E ao ofertarmos isso, a nossa vida, nosso coração, nosso tempo, nossa vontade, ao ofertarmos isso, vocês já sabem como o Senhor vai resolver. Como Ele vai responder. E está no início do capítulo 7. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu anotei mais algumas coisas. O Senhor disse que lá no final fala que Ele vai responder. E vocês, se vocês analisarem a resposta de Deus, ela é a resposta certinha para cada petição que Salomão fez. Deus ouviu tão comprometido a esta oração de Salomão, que Ele respondeu item por item dela. Se porventura eu fechar os céus, se porventura vocês forem presos em cativeiro, e Ele diz então aquele versículo que todo mundo conhece, que é o 14, então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender a todas as orações que forem feitas, porque escolhi este templo. Ele escolheu a tua vida. Ele te escolheu. E Ele me escolheu como um lugar santo, a fim de sermos a casa do Senhor para sempre. Para sempre. E os seus olhos e o seu coração estarão sempre sobre as nossas vidas. E Deus, irmãos, é um Deus zeloso. Tem vários versículos. Desde Êxodo, onde Ele diz, eu sou um Deus zeloso. E essa palavra, o significado da etimologia da palavra usada em hebraico,
é ciumento. Deus tem ciúmes do filme que tu assiste, tomando tempo de estar com Ele. Deus tem ciúmes da série que tu assiste. Deus tem ciúme dos teus passeios quando tu não prioriza o Senhor. Ele tem ciúmes do tempo que tu gasta com amigos, sendo que Ele se oferece para ser o teu melhor amigo. Deus tem ciúmes de ti e de mim, daquele tempo que nós perdemos priorizando qualquer outra coisa deste século. Ele tem ciúmes. E os ciúmes dele, ainda que ele compare o seu povo como uma esposa e ele como esposo, não é esses ciúmes que ele tem de nós. É aqueles ciúmes de pai, em que o filho escolhe outro pai para ele. Assim como fez o povo, quando Moisés estava no monte, e eles fizeram o bezerro de ouro, e Arão teve a cara de pau de dizer, nós jogamos o ouro no fogo e saiu esse bezerro. E o povo ao redor da fogueira cantava e dançava e louvava ao bezerro de ouro, dizendo, foi esse que nos tirou do Egito. O ciúme do Senhor é porque nós escolhemos adorar outras coisas, e inclusive as nossas necessidades naturais, em lugar dele. E eu quero te convidar, irmãos, a orar comigo nessa noite. A orar comigo como Salomão convidou o povo para orar. E hoje Deus colocou, enquanto eu orava, enquanto Ele me ministrava a palavra, Ele colocou uma música muito antiga no meu coração. E essa música, eu quero te convidar a ter essa atitude de adoração que o povo teve. Eu quero te convidar a te ajoelhar agora, fazer como Salomão fez. Enquanto for o tempo desse louvor, te ajoelha, confessa ao Senhor os teus pecados, oferta a Deus, oferta o teu sacrifício, oferta a tua oferta de valor nesse momento. Faz aquela oração que vai atrair a presença de Deus e a glória dele, para que o teu templo seja cheio, e Ele vai fazer. Eu tenho certeza que Ele vai fazer, porque vocês já estão sentindo isso, como nós estamos sentindo. Te ajoelha, irmão. Fecha os teus olhos e deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deixa Ele falar. Deia su remashideo ha disto rohama. Alguém na internet vai ter a interpretação. Oshidahasuta hamasude. Iestu ie shudayaso. Hantorei barasturie. Harabaias turabaxias. Oteias to. Oshebastu diesecai. Soldaraias shidebas. Oshekantamaias to. Ias tutaraias xeribaias torabai. Harasturialaixe. Eu olhei para o teu coração nessa noite e eu encontrei um lugar propício para mim. Eu desci e eu estou atento a não somente as tuas orações, mas a tua vida, ao teu andar, ao teu falar. Eu estou atento e eu serei contigo todos os dias
que andares por essa terra. Orei xarabai asturiai. E astura mantari xerá. Orasto rabakashi kitikoyas. Aramasturi etaraias xaracatis. Oribas. Orabaias cheias tu. Orabasturi alais. Suba ao monte. Olhe para frente. Olhe para a direita. Olhe para a esquerda. E observe o que eu farei através da tua vida a partir de hoje. Harasurababai xarabacastu. Harababai xarabacastu. Harababai xabarascastu. Harababa xabarascatu. Assim diz o Senhor. Harabashibacasutecas. Aleluia. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. O Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Obrigada por ter renovado a tua bondade e o teu amor nas nossas vidas. E obrigada pelas obras maiores que farás em nosso coração. Espírito Santo, ocupa o teu lugar. Ocupa o lugar de honra em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, nas coisas que nos dizem respeito. Ocupa o teu lugar, querido. Ocupa o teu lugar, querido. Ocupa o teu lugar e pode mudar tudo o que tu quiser. Pode transformar tudo que te aprover. Porque nós não queremos âncora alguma, impedimento algum de estar na tua presença e de sermos sensíveis à tua presença. Obrigada, querido. Obrigada, querido. Obrigada. Obrigada, querido. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Sela o dia de hoje das nossas vidas com teu sangue. Não permita que o nosso inimigo roube nada de ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Aleluia. 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 A tua presença, Senhor, é deliciosa. A tua presença é incrível. Aleluia. Aleluia. Continua tocando os meus irmãos, Senhor. Continua ministrando as suas vidas. Leva eles, Senhor, a terem as maiores e mais incríveis experiências contigo. Em nome de Jesus. Não só hoje, mas num crescente, todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.
Irmãos, compartilhem os testemunhos de vocês. Contem aquilo que o Senhor fez na tua vida. Edifica a vida da igreja, da noiva. Em nome de Jesus, o que eu tinha para compartilhar era isso. Agora o resto é contigo e com o Senhor. Amém. Boa noite, boa semana. Os pedidos de oração eu já orei no início. Acho que não tenho mais nada para orar. Não tem mais o que orar, irmãos. Agora são vocês. É essa palavra. Deus e vocês. Tenham uma semana abençoada e na presença de Deus. Amém. Boa noite a todos.